E estamos aqui mais uma vez no Numanice, esse nosso podcast muito informativo, divertido, descontraído, onde a gente fala aqui do cotidiano dos brasileiros na cidade e na região de Nova York. Eu tenho aqui o meu parceiro, meu querido amigo Paulo Castilho. Aqui mais um Numanice. Mais um Numanice. Cada vez mais legal. Cada vez mais legal. Antes de começar, queria avisar para vocês seguirem a gente aí também nas plataformas aí de podcast. Tá? A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Play Music, no Podbean, no Castbox, enfim, todos os... YouTube, Instagram, Facebook. Tudo que é rede, Só também. colocar Numanice, N-Y-C-E, vocês devem encontrar algum conteúdo aqui, nosso ali. Numanice em New York City. É muito bacana. Muito, né? Muito. Nosso gênio criativo assim, aqui que... Foi você, gente. Você que é o nome. Maravilhoso. Tamo aí pra criar. Numanice. E hoje no Numanice a gente vai receber aqui uma pessoa maravilhosa. Ela é... Eu olho pra Cris, eu tenho vontade de sorrir. Eu acho que ela está sempre com alto astral e ela é uma professora de inglês incrível, que vai dar altas dicas aqui para a gente e para você aí que talvez também queira melhorar o seu inglês, porque ela tem uma escola de inglês aqui em Nova York que chama American Ways. Exatamente. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada, que honra, que honra. Eu acompanho tudo, sabe que eu sou fã. E sim, a American Ways, mas antes de falar da American Ways, é importante saber de onde veio a American Ways, né? Então, conte-nos. Então, assim, é interessante porque a American Ways, ela nasceu primeiro da Brazil Ahead. Porque a Brazil Ahead é uma escola que eu fundei há 12 anos, mas é onde a gente ensina português para americano. Aqui em Nova York. Aqui em Nova York. Por quê? Porque o americano, ou ele é casado com um brasileiro, com uma brasileira, ou ele faz negócio com o Brasil, e ele precisava aprender e tudo. Então, assim a escola começou, só para adultos, só para americano. Posso perguntar como que você estava aqui? Quer dizer, antes disso como eu cheguei? Porque você montou essa escola da onde? De qual foi Então, assim, eu vim para cá. Sim, primeiro, no Brasil eu sempre fui professora de inglês, eu trabalhava como assistente executiva, bilíngue, né? Tudo voltado em língua sempre. Então, no Rio, eu sou do Rio, e lá eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava como assistente bilíngue, na hora do almoço eu dava aula de inglês e à noite eu dava aula numa faculdade. Uau, meu. Olha. Inglês. Que raça, hein? E o que acontece? Eu resolvi que eu queria mudar a carreira, vim pra cá estudar Advertising Marketing, que é publicidade, né? Que é propaganda e marketing. Só que, enquanto estudante aqui, fazendo pós-graduação, você via, peraí, mas você dá aula de português? Não. E eu fui tendo os meus alunos particulares, e isso nunca parou. E aí, teve uma hora que eu parei, e depois que eu terminei o curso, eu falei, peraí, ou eu vou trabalhar numa agência de propaganda, ou eu vou usar o que eu aprendi aqui para fazer o meu próprio negócio. Vamos lá, né? Vamos tentar. Então eu comecei, aluguei uma salinha, eu pagava às vezes assim, pela hora. O cara me pagava a aula, eu pagava aqui do outro lado. Já recebia, já só trocava de mãos. Só, porque Manhattan é uma coisa impressionante de caro. E como estudante eu falei, bom, peraí, então, depois que eu der aula, eu vou promover a escola. Eu ia, naquela época tinha Craigslist, um monte de coisa. O pessoal começou a vir, quero. E aí eu aluguei pelo mês. E depois eu assinei o contrato de uma salinha. Isso foi na época. Que ano que era isso? Isso foi 2007, 2008. Na época que eu vim estudar, eu não era casada. Mas na época que eu abri a Brazil Ahead, eu já tinha casado. Tá. Então eu já tinha o meu filhinho e tal. E para mim era muito importante manter o português no meu filho. Eu ia lá, alfabetizei meu filho. Eu falei, alguém aqui também está na mesma situação que eu. Abri a divisão infantil da Brazil Ahead. Só que acontece, eu tinha, sempre um pai brasileiro ou uma mãe brasileira que vinha, vocês dão aula de inglês? E eu falei, centenas de escolas de inglês aqui, mas não, eu prefiro aprender com alguém que saiba a minha língua. Eu prestei atenção. Depois, agências de modelos, ela falou, eu tenho uma modelo aqui, que ela veio com a mãe dela, não sabe inglês nenhum, não conhece Nova York, e ela quer uma professora brasileira para ensinar inglês para ela. Aí eu falei, comecei a perceber isso. Mas o que tinha de diferente? Eu dei aula, e até hoje eu dou aula de português para americano, mas a maneira que eu começo é pela pronúncia. Porque quando o americano entende
como a gente pronuncia, né, o português, que a gente fala o ti no final. Sim. Quando o americano entende isso, ele já começa o português dele pronunciando bonitinho. Quando eu comecei a dar aula para brasileiros, eu tinha uma vantagem. Conheço a cultura, conheço a língua portuguesa. Sim. E aí eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. E eu comecei, na verdade, a dar uma perspectiva da pronúncia americana para o brasileiro. E a primeira coisa para o brasileiro é falar, olha, calma, a gente vem da sílabazinha, né? Que é a consoante dá mãozinha para vogal, faz aquela coisa bonitinha. Mas em inglês, se você separar a sílaba igual você separa em português, você vai falar esquisito. Sim. Então é muito normal o brasileiro falar I have, I live, né, I love. Porque o cara tá pensando, ok, consoante vogal, vou ali. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi desmistificar, ou seja, desconstruir, na verdade. Sim. E falar, não. E como é que a gente conta a sílaba em inglês? Não, e o inglês é uma coisa seguinte, não é o que você vê, é o que você escuta. Sim. Porque o inglês não é uma língua fonética. Sim. Você olhou, Você é assim. olhou, exato. Não e ainda é. mais pra gente que não tem certos sons, tipo the. Exatamente. Né? Aí você Exatamente. olha aquele TH lá, você já fala o que eu faço com isso? É, Manda um beijo. Faz com o CH. E é bom você tocar nesse assunto, porque aí tem um outro aspecto. Né? Porque tem esse desafio de falar, tá bom, a estrutura é diferente, como é que eu faço? E a parte psicológica. Porque o brasileiro ele tende a ter vergonha de colocar uma língua para fora na hora de fazer o TH. É verdade. Ele trava, vergonha. né? Ele trava, mas ele trava com medo de julgamento dos colegas. Isso, porque tem essa coisa da língua presa, Exato. dessa coisa da O brincadeira. brasileiro é muito piadista também. Muito piadista. Exatamente. Né? Então, E eu me lembro, porque, quando eu era moleque, essa coisa da língua presa era motivo de bullying na escola. Exatamente. Quem tinha a língua presa, imagina você tentar falar outra língua então, vai falar errado. exatamente, Nossa, porque que quando você vergonha. faz o TH, é exatamente o que a gente chama de língua presa. Falar aqui, ficar uma coisa. E é muito interessante. Todo mundo, independente, né, do nível social, tem a mesma vergonha. Eu falo, Cris, de boa, eu já entendi. Vou botar essa linguinha para Não vou botar essa. Eu falo, não tem outro jeito, não é um fonema que a gente tenha. E você olha o americano falando, o cara bota meio palmo de língua pra fora. Você fala, ok, fora, e o L? O L vai fazer, well, o cara vai, wow. Aí você fala, nossa, que Não, vou fazer. que meti, que cara louco falando desse jeito, precisa. Então é um trabalho também de falar pro brasileiro, olha, tudo bem, você pode ter a sua persona em inglês sem mudar a sua personalidade. Sim, porque para você atingir um som, não tem, né? E por isso a sua voz tende a mudar um pouquinho. Você fala espanhol, sua voz muda. Você fala inglês, sua voz muda. É normal. Então é um trabalho totalmente diferente de uma escola de inglês convencional. Porque o que acontece? Um professor americano, ele vai te ensinar muito, né, lindamente ali a pronúncia. Claro, o cara é um falante nativo, legal. Mas na hora que ele fala pro brasileiro, por exemplo, uma dificuldade que o brasileiro tem muito é com o que a gente chama de long E and short I, que em vez de falar live, né, eu moro, o brasileiro fala live. Que é outra palavra. Que é outra palavra. Então esse é o problema. Um professor americano, uma professora americana, o que ele vai fazer? Não. Let me show you. Vou te mostrar como é que faz. Live. Aí o brasileiro fala live. Aí o cara, não, watch me live. Aí o brasileiro, live. Isso fica pra lá e pra cá e não resolveu o problema. Aí vem eu e falo assim, vamos resolver esse problema? É o seguinte, a letra I, a vogal I, em inglês, nunca vai ser I. Põe na cabeça, amigo. Então é I ou o nosso amigo E com circunflexo. E. E falado bem rápido. E. Aí o cara, peraí. Então peraí. Aí ele já imaginou lá o som que ele tem familiar. Sim. Claro. Aí ele falou, ok, você, só encurtar o E. Live, é isso? Perfeito, alcançou o som. Em uma aula ele sai falando já. E aí reconstruir e falar pro teu cérebro, peraí. Então tá com I, deixa eu focar aqui, que não é I, entendeu?
Porque existe essa dificuldade de você tentar adaptar essas vogais, enfim, do português para o inglês. O exemplo que você deu do professor americano ficar, não, ó, olha para mim, repete. E o cara não consegue entender. Só que quando ele consegue entender isso, aí eu acho que o interesse dele muda, inclusive, né? Totalmente. Por conta da língua. É uma coisa. E aí, bom, tem 2 momentos, tá? Primeiro é o momento da frustração, onde ele fala, por que nunca ninguém me falou isso? Sim. Esse é o primeiro momento. E é muito engraçado. Tô frustrado agora. Tá frustrado. É muito engraçado porque eu, como professor, eu fico, tá tudo bem? Não é você não. Se eu tô pensando aqui, pô, cara, por que nunca me falou isso? Falei, ok, tá. E o segundo é dele falar, eu nunca entenderia isso com o professor americano. Agora, só para ficar claro, eu não tô desmerecendo o professor americano, imagina. Sim, eu tô dizendo que se o seu cérebro não processa a informação, o seu ouvido não capta o som. Claro, você só vai ouvir o que o seu cérebro te deu como informação. Se eu não sei que aquela informação daquele é E, eu vou continuar ouvindo I o resto da vida. Sim, é isso. O professor pode falar comigo 1000 vezes, eu vou falar, é I. O cara, não, se eu não... É como no português, se você vai falar para o americano, o ão, o coração. Eles não... fica coração. Exatamente. Você tem vai ser sempre sal. Que como eu trabalhava e trabalho com os americanos. Eu desconstruí isso para eles, entendeu? Então eu pegava o mais próximo do inglês. Você não faz isso em inglês? Me dá isso agora. Sim, sabe? Sim. Como bem, eu aproximava do rain. Então, isso é... Tem que achar, né? Tem que achar. Então, e você só consegue fazer isso quando você tem um domínio nas 2 línguas. Sim. Então, eu digo isso porque até hoje, você ainda vê muitos brasileiros, não, mas para que eu vou estudar com uma brasileira? Quer dizer, é um ponto de vista, né? Porque, na verdade, isso não significa que a pessoa não possa estudar com americano, que não é legal, não é. Mas o conceito é muito mais rápido quando o professor entende a sua língua. Resolve assim. Você começou a dar aula, mas virou uma escola, né? Quer dizer, não é só... Sim, eu comecei a dar aula de inglês para esses brasileiros que começaram a aparecer pela Brazil Ahead. E eu falei, poxa, mas se eu quiser promover isso, eu não posso com o nome Brazil Ahead. Então, eu abri, né, uma outra empresa chamada American Ways. E por que American Ways? Porque Ways significa maneiras, jeitos, né? Sim. Porque eu não ensino só a língua, eu ensino a cultura, né? É importante que o brasileiro entenda até a distância física, quando ele começa a conversar com um americano, porque existe também muito pré-julgamento, né? Eu sei que os americanos são todos assim, e não existe isso, né? Meu filho nasceu aqui, eu aprendi muito com ele, no sentido, peraí, meu filho é americano, eu não posso falar mal dos americanos, entendeu? Que idade ele tem, Cris? Hoje ele tem 16. 16, então você pegou todo o crescimento da Todo, e ele fala português fluente comigo, escreve tudo, porque é o Fala coração. Negativo, ele fala igual um carioca. Legal. Porque é o que eu faço, né? É o que eu vivo. Essa metodologia da pronúncia deu tão certo que esse ano já é meu 3º ano fazendo um tour de workshop no Brasil. Que ótimo. E em março eu vou para São Francisco, fazer isso lá na Berkeley, em São Francisco. Sei. E vou para Toronto, dia 6 de abril. Então, assim, em abril vou para o Brasil e você encontra o pessoal que te acompanha no Instagram. É a coisa mais carinhosa do mundo. O pessoal, nossa, eu acompanho suas dicas, então eu aprendo muito. E o que mais me deixa emocionada é aquele pessoal que já está mais velho e escreve assim, eu já tinha desistido de aprender. Olha, que lindo. Já tinha desistido. Hein? Agora eu escuto aí, eu vejo suas dicas, agora estou animada. Olha que legal. Ela dá dicas incríveis com um negócio que eu tenho a maior dificuldade, acho que todos os brasileiros têm muita dificuldade, que é as preposições. E ela dá umas dicas incríveis de preposição. Eu tenho muita porque realmente é difícil, porque porque preposição, inclusive em português, tem muita gente que não usa direito. Exatamente. On, and, at, é o carro-chefe. É o carro-chefe. E aí você dá todas essas dicas, eu super desmistifico, porque a maneira que eu aprendo
é quando alguém quebra em pedacinho para mim Sim. e me dá um sentido naquilo. Sim. Então, assim, eu falo isso para os meus alunos, não é que a minha aula vai ser em português, mas na hora do conceito eu preciso alcançar ele de uma maneira onde você, entendi, então agora vamos praticar. Peraí, antes de você continuar, porque tem algumas E já pessoas tem. falando aqui, Deixa eu qual tomar o café. Insta dela? Eu quero saber o teu Insta para saber os... Então, tem o Insta do American Ways, né? Tem, é @American Ways, então tem um S, né, no plural, NY. Então, American Ways, WAYS, ny.com. E .com, a doida. .com, é porque o website é igual. A doida. E é uma coisa muito orgânica. Então, por exemplo, se eu tô andando na rua, tô levando meu cachorro para passear, eu já falo, né, porque eu dei recentemente, falei, vocês sabiam que em inglês você não leva seu cachorro para passear, você anda seu cachorro? Então, aí eu vou, aí eu explico. Você sabia que você dirige uma pessoa, né, para algum lugar? You drive someone. E aí, isso é muito orgânico, né? Isso. E eu tenho as aulinhas que eu dou no IGTV, que é mais sobre preposição. Não, é ótimo, é pronúncia. excelente. Porque a Cris, inclusive, dá aula de inglês para Tânia, para minha esposa. E a Tânia, eu vou confessar que ela melhorou de um jeito tão grande nesse tempo que ela está Olha que legal. fazendo aula com a Cris. E é uma alegria eu falar isso, porque a Tânia, a profissão dela, né, obviamente, quando ela, atriz, a língua é uma barreira. Né? Sem dúvida. É uma barreira. Então, hoje ela já está muito mais confiante para fazer cenas em inglês. Isso. Enfim, e tudo graças a essa mulher aqui. Sim. Isso também é um trabalho que eu faço com atores e você vê, eu não sou atriz, né? Mas eu tô ali ensinando a pronúncia. Aí você vê o ator e a atriz dando aquela interpretação maravilhosa, Legal, né, que ela tem. Sim. Aí eu falo, aí às vezes eu até esqueço, corrigiu. Nossa, tá tão bom. Segura. Não, agora vamos falar de pronúncia. Porque eles trazem, né, essa coisa, é bem bacana. Porque... Aliás, eu quero aqui, o Pedro Mariano, desculpa te interromper, mas o Pedro Mariano, meu querido amigo, irmão, filho de Elis Regina, está aqui e mandou um coraçãozinho aqui, porque está encantado também com o que você está dizendo. Obrigada mesmo. Eu acho que dá para sentir a paixão que eu tenho por isso, né? Sim. Eu me lembro, na minha infância, quando eu tinha acabado de aprender a ler e escrever. E a minha mãe me contou, porque eu estava tão feliz, ela falou, nossa, minha filha, que legal. Minha mãe era professora, então eu brincava com as letrinhas de madeira, não sei o quê. Legal. E o dia que eu fui alfabetizada, eu cheguei radiante em casa. E aí minha mãe me contou, minha mãe, você sabia, minha filha, que a minha mãe, sua avó, é analfabeta? Eu me lembro disso como se fosse hoje. Para mim, tinha virado uma missão eu ensinar minha avó. Poxa, que Então eu falei, mãe, eu vou ensinar minha avó. E eu pegava as letras da minha mãe, de madeira, vó, senta comigo, vó. Eu lembro disso como se fosse hoje. Vó, senta comigo, que eu falei, vó, você não entende, vó. Olha, a gente vai pegar aqui, consoante. O que é isso, vó? B. B, olha, isso aqui é A. Tudo. Ensinando sua avó. Ela assinou o nome dela, cara. Que demais, E querido. isso é uma coisa, ela faleceu alguns anos depois, mas isso é uma coisa que eu tenho comigo e é uma coisa assim, até a minha equipe fala, Cris, às vezes você tem que dar uma maneirada, que a pessoa me pergunta uma coisa, eu vou 2 horas explicando. Mas é porque na minha cabeça eu me empolgo e eu vejo o que é mais legal as pessoas falarem, ninguém me explicou inglês dessa maneira. E automaticamente transforma o seu inglês ali. Por exemplo, eu falei, né, desse I e tudo. Uma coisa que o brasileiro faz e que ele não se dá conta, porque ele está usando de novo, né, o código do português, é, por exemplo, a letra N. N. O que acontece? Antes o alfabeto que a gente usa não fosse o mesmo que em inglês, né? Sim. Se fosse um outro alfabeto, seria melhor. Sim. Mas como é o mesmo alfabeto romano, o brasileiro, L, M, e mesma coisa. Sabe, né? A gente já tem, tudo consoante que eu sei. O que a gente faz em português, né? Por exemplo, quando eu falo com vocês, eu estou com vocês, olha eu dando aula já, preciso do meu quadro branco. Com vocês, a palavra termina em OM, tá bom? Você pronuncia esse M? Pergunta pra vocês aí de casa. Vocês pronunciam esse M? Esse M? Você fala com Você não fala com. Você fala com. Já virou nasal. Quando eu falo conversa, você fala o N? Conversa. Você não fala conversa, você fala conversa. O que o brasileiro faz automaticamente? Sem crítica, é normal isso. Claro. Quando ele fala a palavra conversa em inglês,
que ele faz? Conversation. E sem perceber. E aí o americano, eu acho que ele quer falar conversa, mas tem alguma coisa esquisita. E aí eu falo, gente, se vocês marcarem um N atrás do dente, na verdade encosta nesse rugadinho que a gente tem atrás do dente, que é o palato. Quando você encosta a sua língua lá e fala conversation, seu inglês já mudou completamente. Olha aí, olha que dica boa. Porque, então, é só uma questão de virar e falar, ó, essa letra é assim, não é assim, essa aqui é assim, assim, e ir praticando. Não é questão de reduzir sotaque. Eu acho que quando a gente fala, eu preciso reduzir meu sotaque, de uma certa maneira isso mexe com o psicológico. Você fica, meu sotaque é tão ruim. Não é sotaque, é a pronúncia. Sim. Quando você alinha essas letras corretamente, o seu inglês automaticamente limpa. Claro, isso Porque, é ótimo. que eu falo, o Antônio Bandeiras aí fazendo esses filmes dele com sotaque espanhol, mas com a pronúncia, claro. A pronúncia é clara. É até mais charmoso, né? É charmosíssimo. Porque até isso é um desafio que depois que você entende, até facilita, porque muita gente chega aqui e fala assim, pô, mas eu falo na minha escola de inglês lá no Brasil e tal, e as pessoas entendem. Aí quando você vai pedir um lanche aqui em qualquer lugar, você fala o negócio e a pessoa não entende. Aí você fala, ué, mas eu tô falando isso. Aí a pessoa não entende. Exato. E é justamente por conta dessas adaptações que você tem que fazer. Exatamente. Então, as vogais, né, têm um poder incrível em inglês, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava dando aula para uma menina e ela é casada com um americano e tem aquela adaptação, não fala inglês muito bem. Acho que ele queria chamar ela para jantar, ela estava estudando e ela falou, ok, look, I love you, but I need to fuck. Aí eu falei, oi, calma! Aí eu falei, peraí, calma, o que você quer dizer em português? Não, eu preciso focar. Eu falei, então, focar é focus. Vamos deixar isso bem claro. Ainda bem que era mulher dele, né? Não é? Não, você imagina a cara do cara, né? Você fala assim, pô, nem tem jeito. Porque o que acontece? A gente vai usar, né? Eu tô pensando, eu tô lá vendo a palavra focar em inglês, focus, eu olho o FO. Aí eu já venho, né? Aí eu venho for. Na hora que ela falou, eu imagino o marido dela deve ter ficado feliz. Mas de qualquer maneira, quer dizer, isso muda completamente. Isso acontece. Outra. O tchu é uma coisa principalmente do carioca. Do carioca. O tchu, né? Então ele fala, I need to go. Tchu, por Agora, quê? de onde vem isso aí, esse tchu? Desse barulho, né, que a gente fala, eu acho, por exemplo, do gente, do tia, a gente, tia, né? Desse chiado, que é herança dos portugueses, na verdade, né? Os portugueses moraram no Rio de Janeiro. Então, por isso o carioca chia. E aí é diferente, por exemplo, o pernambucano já fala tia. Sim, porque ele teve uma influência holandesa e espanhola. Sim. Lá em cima. E lá embaixo em Porto Alegre, aquela coisa toda. Mas fora isso, o Brasil você tem gente, importante, né, cidade. Então é normal que o brasileiro fale I need to, e ele descansa no to. Descansa. Ele descansa no to. Porque o to em inglês, ele não pode ser enfatizado. Como você Passa ensina, faz a pessoa desviciar no to e fazer o to? Eu ensino que o to, ele é uma consoante que ele é uma consoante que precisa deixar escapar um pouquinho de ar. Então é como se fosse um barulhinho de prato na bateria. Esse é o som. Então, você falar to, você precisa falar to. E depois eu ensino também quais são as palavras que o americano enfatiza ou não. Porque em português, assim como italiano, a gente massacra cada sílaba, né? Então assim, pá. Então, médico, eu vou bem fundo. Mas o americano não, ele vai escolher as palavras que ele vai enfatizar, que isso chama cadência. Ele vai, ok, aqui eu subo, aqui eu desço, eu não preciso, né? Então as palavrinhas pequenininhas... Você não enfatiza essas palavras. É tão difícil até do outro lado, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é entender o que eles estão falando. Exatamente. Isso. Repara uma coisa, quando você está vendo um filme, né, e sem legenda, você fala assim, nossa, eu entendi aqui, no meio ali, entendi. Os buraquinhos ali eu não entendi. Não entendi nada. Não entendi nada, porque são as... Ele passa batido. Por que a gente tem gonna, gotta, wanna? Porque o to não é enfatizado. Então, em vez de falar going to,
going to, gonna. É isso que aconteceu. Então, isso tudo eu ensino. Porque senão você vai falar inglês, I have a friend. Não, você fala batido, né? I have to go I to have a to friend. go to. E quando em inglês. Uma vez que você entenda a cadência e o que você tem que fazer, e isso eu ensino nos meus workshops, você fala, nossa, agora, né? Leva um tempinho, não estou dizendo que fica perfeito imediatamente, até porque você precisa errar. Sim. Mas aí tem uma diferença. Agora, quando você erra, você sabe o que está errado. Sim. Então você fala, Sim. Você pega, né? você pega. Aí você vai Putz, aí eu pegando e vai. cometi aquele erro de novo. Mas tudo bem, agora eu já sei. Na próxima, entendeu? Eu vou corrigir. Quando você começa a falar com o seu sotaque, mas o cara entende o que você está falando, Exato. aí você ganha uma confiança que é completamente Exatamente. diferente daquilo que, eu estou aqui aprendendo um monte de vocabulário, eu sei um monte de palavra, mas quando eu vou falar, o cara não entende nada do que eu estou falando. Exatamente. né? E qual é o problema no mundo globalizado você ter o seu sotaque? Até porque a ideia não é falar como um americano. A minha ideia, eu preciso soar como se eu fosse um americano. Agora, quanto mais você alinha a sua pronúncia, mais próximo ao inglês que o americano fala. Claro, Isso é normal. a Ana Lu, por exemplo, está falando aqui, ó, nas escolas de alfabetização, não se faz isso. Se a pronúncia fosse priorizada, talvez não tivéssemos tanta dificuldade. Exatamente. Assim, isso é interessante, porque, por exemplo, quando eu vi meu filho, né, aprendendo inglês na escola, meu filho começou a aprender inglês com 3 anos. Até então era só português em casa e tal. Ele vinha, ele trazia as tarefas, eu falo, cadê a gramática? Ué, mas não tem verbo, análise sintática, morfológica? Ok, por quê? O foco, eles vão aprendendo gramática dentro de um contexto. A gente não. Isso, então, a gente coloca na frente. A gente coloca na frente. Então, o que acontece no Brasil? O inglês é ensinado no Brasil da maneira que a gente aprende português. É isso aí. Sim. Vamos aprender primeiro o verbo to be, aí vai não sei o quê. Agora vamos conversar. Vamos usar as palavras, mas não tem a pronúncia. E isso realmente criou essa discrepância, onde você vem para os Estados Unidos e fala, peraí, mas aqueles 8 anos que eu fiz de curso de inglês, os meus alunos ficam frustrados. E eu faço capacitação com professores para que eles levem isso para a sala de aula. Isso é fantástico. Quando eu penso nisso assim, eu falo, cara, que eu tive inglês, né? No ginásio inteiro, depois no colégio inteiro, né? Eu 2 também. aulas por semana, 3 aulas. Eu não aprendi nada. Assim, com todo respeito aos professores, Claro. a culpa é minha. Mas assim, eu não aprendi nada. Tô batindo naquele to be, aí sabia, exato. sei lá, decorei 300 verbos ali no passado, no presente, mas você não aprendi. Sabe o que pegou pra mim? Me frustrou. Sim. Aí eu falo, não vou aprender isso. Mas eu acho muito parecido quando você vai ensinar música para alguém. Sabe, eu acho que o caminho é muito importante, né? Porque o que a Cris está falando aqui, eu acho que com o inglês, depois a gente levanta aqui um questionamento em torno da música, porque tem muita gente que se frustra também quando vai aprender música. Tem muita gente, tem muita gente que, começa a machucar a mão e não tem um incentivo extra, desiste. Mas eu acho que quando você não estimula, acaba acontecendo isso, de você fazer 8, 9, 10 anos de inglês e não sabe falar. Exato. Né? Não? E é uma frustração real. Eu olho para a cara dos meus alunos e falo, tá tudo bem, e é real. Fala, podiam ter me poupado isso, sabe, muito mais. E tem não só a pronúncia, e tem também expressões e coisas que você não aprende no Brasil, que você chega aqui, são coisas completamente diferentes, né? Como, por exemplo, aqui, você não fala onde você estuda, né? Você fala onde você vai à escola. Você fala, quem é que me ensinou, como é que eu vou saber isso? Exato. Então, isso. né? Como você vai à escola? How do you go to school? E fala, meu falar, Deus, né? O jeito é diferente. E até com as minhas filhas agora, por exemplo, elas já estão falando para mim, pai, posso ter um sorvete? A Isa deve falar que ela vai virar 15. Vai virar 15. Meu filho falava 15. isso, mãe, quando eu virar. E é uma coisa que precisa ser adaptada, porque não é só a língua, mas são as expressões, o dia a dia, né? E eu tenho uma história de um amigo meu, engraçadíssimo, que chegou aqui. E aí logo ele chegou, ele precisou fazer
uma dedetização no apartamento dele. Então ele foi no landlord dele, né, que é o landlord O senhorio. Síndico, né? Ah, bom, no prédio, sim. Né? No prédio. É, no prédio. Aí ele foi e falou assim, hello, I need a dedetization. A dedetization. O cara, tipo, o quê? Como? O cara, tipo, dedetization. Aí o cara não entendeu. Ele, you know, cockroach. Yes. Kill cockroach. Kill, dedetization. A gente se vira pra falar. Se O cara vira. entendeu e mandou lá o total. Terminator, né? Sim, Mas, enfim, mas tem isso também, porque nem tudo que a terminação em português é são, vira chão aqui. Né? E aí a nossa responsabilidade aqui, por exemplo, com o meu filho, de novo, né, que nasceu aqui, essa estrutura do inglês está muito forte para ele, apesar dele falar inglês fluente, e eu estou sempre aparando, né, as arestas com ele. Falei, não é eu tenho isso. Uma coisa muito comum é que você vai perguntar, olha, a gente está saindo, mas você está com a chave? Né? A gente fala, você está com a chave, né? Em inglês é, do you have the key? Então, o meu filho, ele fala, mãe, tem a chave? Eu falo, eu tenho vários, amigo. Eu tenho a chave de casa, eu tenho... Qual que você quer, a minha chave? Ele, não, mãe. Ok. Ele vira o olho. Porque eu não dou mole para ele. Porque é uma responsabilidade você manter o português, né? Também, isso ajuda a criança, né? Porque ela tá também trabalhando o bilinguismo ao mesmo tempo, né? Porque não adianta só saber duas línguas, mas misturar muito. Você tem que saber, não, nessa língua me adapto assim. Mas é um trabalho gostoso de ver essa transformação, de ver a confiança que os alunos depositam em mim. Eu estou sempre estudando, né? Eu mesma faço as minhas aulas, né, de atuação, de teatro em inglês, porque isso para mim é importante, eu vivo inglês. E essa paixão é importante para quebrar aquela resistência com o inglês, né? Olha, eu vou sugerir, Paulinho, que a Cris volte várias vezes aqui no Numanais. A gente vai aprendendo mais. Porque tem muitas dicas. Olha, no meu canal, no Instagram, assim, tem dica todo dia no meu story. Olha, que legal. Minha especialidade é pronúncia, tá? É fonética. Mas eu sempre falo um pouquinho da gramática, eu desmistifico. Veja, a gente tem a preposição em. Em inglês, eu tenho on, in, at, que significa em. Aí, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil. E a escola é onde? Na Madison, entre 39 e 40. A gente está aqui em Midtown. Mas uma coisa que cresceu muito na American Ways foram as aulas online. Porque eu tenho um público muito grande no Brasil, né? Então, nem todo mundo pode vir a Nova York. Certo. Então, o que eu fiz, né? Todo mundo pedindo dicas e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte... Então, a gente monta aulas em grupo online, fica acessível para todo mundo. A gente tenta atender o público brasileiro com aulas online, em real, mas tudo acessível, porque aí você tem um grupo online que pode ter aula comigo. Eu tenho alguns professores também comigo, que nasceram aqui, mas a mãe é brasileira, então... tem também esse background. Como diz meu tio, a minha aula é um stand-up, né? Que eu não consigo fazer uma coisa... Mas, então eu tenho muitos alunos online de tudo quanto é parte. E tem sido muito, muito bacana fazer esse trabalho. Demais mesmo, assim, muito legal. Legal, né? Muito bom. A gente sempre tenta trazer coisas aqui no Numanais que são legais, né? Pro brasileiro de Nova York e tal. E você é uma coisa... É uma história muito bacana. Sem muito dúvida. bacana. Fico muito feliz. E agora, deixa eu te perguntar, Cris, até para quem vem para Nova York, assim, curtíssima temporada. E vem para cá e aí, às vezes, quer dar esse grau no inglês. A pessoa pode chegar aqui e fazer, tipo, uma semana. É o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz, porque é muito comum vir porque os brasileiros, eles vêm, não pode ficar esse tempo todo, né? Até porque é caro ficar aqui muito tempo. Além de virem e ficarem 5 dias ou 10 dias, o que eles fazem? Às vezes, olha, eu não estou afim de ficar em sala de aula. Então, o que a gente faz? A gente marca um ponto na escola, a gente tem uma aula de 1, 2 horas, e a gente sai para Manhattan e começa a viver o inglês. Porque eu falo, o meu inglês é o inglês que a gente vive, entendeu? Aí você vai na Deli ali. Faz a experiência toda. Faz a experiência completa. Eu e os meus professores, a gente vai, o que você mais gosta? Tá? Eu gosto de fazer isso, vou ali na galeria, vou no MoMA, vou no Central Park, vou... E aí eles vão tendo a experiência e a gente é facilitador. Porque a gente aprende, hi, how are you? E eu falo, gente, vamos mudar esse how are you? Então tem que viver, né? E isso, se a pessoa não pode vir, ela vive online comigo, com a minha equipe, ou
ela vive aqui com a gente. Pode vir uma semana, 2 aqui, a gente... É o que a gente mais tem, na verdade. Show de bola. Que ótimo, Cris. Ó, parabéns. Obrigada. Pelo seu trabalho. Tem muita gente elogiando aqui. Já me pediram várias vezes. Vou repetir, então. É @AmericanWaysNY. Isso. AmericanWaysNY. E, pô, acessa lá, troca ideia com a Cris. Se você estiver vindo aqui para Nova York e quiser fazer algumas aulas, ela também oferece esse serviço, enfim. E quem está no Brasil, eu vou estar em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, em abril, dias 13, 14, 15 e 16 de abril, eu estou no Brasil dando meu workshop de pronúncia. São 3 horas focando nessas dicas todas que eu dou de pronúncia. Essas informações todas vão estar no Instagram. Tudo. Tem tudo lá com a gente. Cris, olha, que prazer falar com você. Você vai ter que voltar outras vezes para contar histórias engraçadas. São muitas, vou adorar. A gente também tem muitas histórias que aconteceram, inclusive, com a gente, com amigos. O legal de Nova York é que também todo mundo se arrisca. Né? Então você não tem que ter medo de falar errado, porque aqui também o nova-iorquino está muito acostumado com o estrangeiro. Então, às vezes, você fala umas coisas que não tem nada a ver, mas o cara tenta te entender. Exatamente. Né? Exato. Então, tem menos julgamento. Tem menos julgamento. Porque aqui alguém falou aqui, puxa, eu entendo tudo, mas tenho a maior vergonha de falar. Às vezes... Tá na nossa cabeça, né? Às vezes tem que começar a se arriscar a falar, né? E olha quanta gente, tudo quanto é lugar do mundo aqui. Exato. Todo mundo tem sotaque aqui. Olha, e a Cris, eu vou contar um negócio para vocês. Além de ter esse astral incrível, né, que vocês viram aqui, sabe o que acontece também? Ela canta super bem. Ela já cantou comigo aqui em umas rodas de samba e ela vai cantar comigo. Aí quando eu falei assim, Cris, o que a gente pode cantar lá? E é óbvio que ela falou assim, cara, tem que ser alguma coisa em inglês, né? Meu amigo. Depois disso tudo, né? Hoje não tem samba. Hoje não tem samba, porque a gente já cantou Não Deixa o Samba Morrer, já fizemos outras coisas aí, mas hoje não vai ser samba, hoje vai ser alguma coisa em inglês. Então, antes da gente cantar aqui e encerrar, eu quero muito agradecer mais uma vez sua presença. Obrigada a vocês. Obrigado, Cris. Que carinho bom. Legal demais mesmo. Legal demais. Toda quinta-feira tem episódio novo do Numanice, tá? Nas plataformas de podcast e também no YouTube, youtube.com/Numanice. Numanice é Numanyc, certo? E acompanha a gente aí, também estamos no Instagram, no Facebook, eu e Paulinho. Alimentamos lá o nosso Instagram com várias dicas também de Nova York, então semanalmente tem muita coisa que eu e ele fazemos e fazemos questão de tirar foto e botar lá no Instagram, então sigam acompanhando a gente aí. Minha mãe tá aqui agora, aqui ó. Oi filha, oi filho, ela falou, oi minha mãe linda. Então, muito obrigado, até quinta que vem. E eu vou tentar não errar. Eu vou tentar não errar, né, bicho? Vamos lá, agora vamos, tem colinha da letra. Tem colinha da letra. Então vamos fazer uma música que foi sucesso na década de 80. E eu vou tentar não te atrapalhar aqui, hein? Então vamos fazer aqui, ó. You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can choose side of it, all the darkness inside you can make you feel so small. Smile then, don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. This world makes you crazy and you've taken all you can bear. You call me up because you know I'll be there, and I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you.
show. True colors. True colors are beautiful, like a rainbow. American Ways and Why. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta. No